Na aula de hoje, vamos aprender a criar uma tabela calendário. Uma tabela que vai ter todas as datas de um período, aonde vamos fazer um relacionamento entre essa tabela calendário e a nossa tabela com a nossa base de dados. E aí, vou lhe mostrar de forma gráfica, vamos inserir um gráfico, qual a utilidade de trabalhar com a tabela calendário. E detalhe, vamos aprender a fazer a extração do dia e mês dessa tabela. Então, a aula está imperdível. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Como criar uma tabela calendário? Uma das formas é a seguinte: você vem na guia modelagem, na opção nova tabela, observe que aqui na minha barra de fórmulas eu vou dar um nome a ela, vou chamar de D calendário igual, e aqui eu vou usar a fórmula calendário auto, que nada mais é do que gerar um calendário automático. Fecho com parênteses e dou um Enter. Repare, foi criado aqui à minha direita uma tabela chamada de calendário. Vou expandir, observe que ela tem datas. Aí na hierarquia vem acompanhada do ano, trimestre, mês e dia. Para que possamos enxergar essa tabela, eu vou aqui à minha esquerda, clicar nesse ícone da tabela e observe que está aqui a minha tabela calendário. Observe também que ela não veio com datas referentes à minha base de dados. A minha base de dados só tem datas do ano de 2024. Isso aqui acontece porque muitas vezes, se for o seu caso, eu tenho aqui inúmeras colunas com datas. Tenho até colunas que têm horários dentro da mesma coluna com datas. Então, para que eu possa corrigir esse bug, como é que eu faço? Eu vou clicar aqui na minha tabela. Observe que aparece aqui para mim a fórmula novamente. Eu posso apagar aqui. No caso, eu vou deixar comentado, tá? Vou deixar comentado essa fórmula. Shift Enter para que a gente possa fazer quebra de comando. E aqui vamos criar uma segunda fórmula. Eu vou utilizar agora a fórmula calendar. Ela vai me pedir aqui o start, ou seja, a posição, e o end date, ou seja, o final da posição. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a fórmula date, que é a fórmula data. Vai me pedir um ano, mês e dia. Eu quero gerar datas do mês 1, do dia 1º do mês 1 até o dia 31 do mês 12 desse ano. Então como é que eu faço? Vou passar aqui 2024,0101. Ou seja, passei o ano, mês e dia. Fecho o parênteses aqui da função date, vírgula. Novamente eu vou utilizar outra função date para que eu possa agora criar o período final. Então vou passar novamente o ano, 2024, o mês 12 e o último dia do mês 12, o dia 31. E fecho aqui o parênteses da função calendar. E dou Enter. Então repare, agora sim, gerou todos os dias corretos, né, com seus meses respectivos de 2024. Repare. Para que eu possa estar gerando uma coluna auxiliar aonde possamos enxergar o dia com o mês, eu faço o seguinte, vou clicar com o botão direito aqui no cabeçalho, vou na opção nova coluna. Vou dar o nome de dia e mês a essa fórmula. Igual. Vou primeiramente ter que utilizar uma fórmula auxiliar, que é a format. Então eu vou aplicar um formato. Aqui eu vou passar a de calendário. Deixa eu localizá-la. De calendário, que é o nome da minha tabela. Date. E aqui eu vou passar o formato. Por exemplo, dia, barra, mês. Vou colocar o mês com 3 M's para trazer o mês abreviado. Fecho com aspas duplas e fecho com parênteses. Ao dar um Enter, repara, trouxe o dia e o mês.
Bem interessante, ó. Observe, ó. Então, vamos voltar agora para a área de design do Power BI. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trabalhar com essa tabela. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Para que eu possa inserir um gráfico nessa área, é bem simples, ó. Observe que eu tenho várias opções de gráfico. Eu vou trabalhar com um gráfico mais básico, que é o gráfico de colunas, ó. Vou utilizar esse daqui, ó. Então, eu vou clicar sobre ele. Ele seria um gráfico aqui na minha área de design. Então, eu posso aumentar aqui a sua área, para que a gente possa enxergar dados no eixo X e eixo Y. Eu posso arrastar diretamente para dentro do gráfico, como eu posso arrastar aqui para esses campos, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Repare. Então, vou expandir aqui os dados da minha tabela de dados. Então, por exemplo, ó, vamos trazer aqui a data inicial para o eixo X. Por enquanto, eu não enxergo nada porque não tem valores ainda no eixo Y. Eu posso trazer aqui, por exemplo, a quantidade, ou eu posso trazer horas. Vamos trazer aqui a quantidade, ó, para o eixo Y. Repara, ó, ficou resumido nesse primeiro momento ao ano. Por quê? Se você reparar, ó, aqui dentro do meu gráfico, ó, eu tenho aqui, ó, data inicial, ano, trimestre, mês e dia. Data inicial aqui é o nome da minha coluna. Então eu tenho um ano, trimestre, mês e dia. Ou seja, eu posso fazer vários filtros, ó. Se eu clicar nessa setinha, eu vou conseguir ver, ó, pelo trimestre. Ao clicar novamente, eu consigo ver agora por mês. Eu só tenho 2 meses com dados nessa base, por isso que eu só trouxe esses 2 meses. E se eu clicar pela uma segunda vez, vai trazer os dias. Aqui tem um detalhe bem interessante, ó. Observe que os meus dados, ó, vieram intercalados, né? Do dia 0 pulou para o dia 5, ou seja que o meu rótulo que fica abaixo aqui das minhas barras não está trazendo sequencialmente 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Como é que a gente pode corrigir esse pequeno bug? Bem simples, ó. Eu vou clicar nessa área aqui, ó, nessas barrinhas de gráfico, para que eu possa fazer formatações no gráfico. Então aqui no meu eixo X, observe que ele está com o tipo como contínuo. Eu vou mudar para categórica. Repara, agora eu consigo ver os dias de acordo com a quantidade de dias na realidade. Aqui eu estou provavelmente no período de fevereiro. E aqui eu estou vendo as barrinhas. Para que eu possa ver os valores, é bem simples, ó. Deixa eu só recolher esse daqui. Vejamos, ó, rótulo de dados, ó. Vou clicar nesse carinha e eu vou conseguir ver os valores, ó. Bem interessante. E uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para você, a questão do calendário que criamos no início do vídeo. Lembre-se que eu trouxe para cá a data inicial da minha tabela dados. Se ao invés dela, eu vou até excluir ela aqui, ó, observe. Ao invés dela, eu trouxesse eu trouxesse aqui um campo da minha tabela calendário. Por exemplo, ó, dia e mês. Vamos ver o que acontece, ó. Vou arrastar para cá. Deixa eu só excluir mais um dos campos aqui. Pronto, agora sim, ó, dia e mês. E aqui eu vou trazer novamente a quantidade para o eixo Y. Pronto. Observe que como é que ficou os meus dados, né? Ó. Eu tenho aqui muitos dados. E também tem um detalhe. Se você observar, ficaram contínuos, né? Ó. Observe. Ó. Por que isso acontece? Porque entre a minha tabela calendário e a minha tabela dados, não há um relacionamento entre elas nesse momento. Ou seja, eu peguei uma coluna da tabela calendário e peguei uma coluna da tabela dados. Para que eu possa fazer um relacionamento entre as tabelas, é bem simples o processo. Basta eu clicar nesse ícone, ó, exibição de modelo. Repare que as tabelas que eu tenho nesse projeto, que é a minha tabela com as medidas, a minha tabela que são as colunas que vieram lá do Excel e a minha tabela de calendário. Eu vou arrastar aqui ela para o lado. Então, ó, vamos criar aqui um relacionamento da data. Ó. Por exemplo, ó, se eu arrastar essa data aqui sobre a data inicial, repara, ó, ele vai me mostrar aqui o relacionamento que eu estou criando, ó, a coluna de calendário, a coluna date e a data inicial.
Eu vou confirmar que eu quero esse relacionamento e está criado o relacionamento. Ao voltarmos lá para o nosso gráfico, ó, repare que agora os valores, ó, não estão mais contínuos, né? Todas as barras com o mesmo valor. Porque agora ele está enxergando que é um relacionamento entre essas tabelas. Ou seja, agora ele está conseguindo puxar os valores correspondentes. Ó. Bem interessante, né? Aqui, se observarmos, eu estou pegando dados, ó, de vários meses. Não é isso que eu quero. E também como é que eu posso organizar, né? Ó, observe que tem aqui, ó, dia 19 de março. Aí tem 29 de fevereiro, aí depois tem março de novo, fevereiro misturado. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó. Observe que eu vou clicar nessa alçazinha. Tem a opção, ó, classificar eixo. Eu posso classificar por dia e mês. Repare, já classificou de alguma forma e eu vou classificar de novo. Ó. Agora eu vou classificar pela ordem crescente. Repare, ó. 1º de fevereiro, aí veio 1 de março, 2 de fevereiro, 4 de março. Para melhorar isso aqui, vamos utilizar aqui um controle suspenso com segmentação de dados. Ó. Repare, ó. Vou clicar sobre esse objeto, ó, segmentação de dados. Clico e ele inseriu aqui. A nossa tabela calendário vai ser muito útil para esse controle. Ó. Por quê? Eu posso vir aqui na minha tabela calendário. Ó, eu vou pegar o mês e puxar aqui para dentro do controle de segmentação de dados. Ó. Repare que vai trazer todos os meses. Ó. Caso você queira esse controle ele recolhido, né? O que você pode fazer? Ó? Com ele selecionado, vem aqui, ó, em configurações da segmentação, de lista vertical, muda para suspenso. Ó. Vai ficar apenas, ó, agora resumido o controle. Ó. Quando eu clicar nele, ele expande. Quando eu clicar fora, ele recolhe. Ó. Bem simples. Nesse momento eu estou sem nenhum filtro, então por isso que tem dados dos 2 meses. Se eu selecionar fevereiro, ó, repare que vai trazer agora apenas dados referentes ao mês de fevereiro. E agora observe que está aparecendo de forma ordenada. Ó. Dia 1, dia 2, dia 3 e assim sucessivamente. Ó. Dia 3 não tem dados, então não trouxe informações. Ó, março. Ao chegar em abril, ó, repare que vai acontecer isso daqui. Isso aqui vai ser um tema para uma próxima aula. Como é que a gente faz essa correção. Mas o que foi proposto na aula de hoje, eu acredito que foi entregue. Então, esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje, de Power BI com Power Query. Essa foi a nossa 4ª aula. Então, aprendemos a inserir gráficos, aprendemos a fazer um relacionamento entre tabelas, aprendemos a fazer extração de dias de uma tabela de calendário. Então, deixe o seu gostei. Caso você tenha gostado do conteúdo da aula de hoje, comenta aqui para mim o que você achou desse vídeo. É muito importante a sua opinião. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito, a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 46.099 inscritos.